de tal, a igreja tal, faz um culto agradecendo a Deus pelo bairro em que vivemos. Mas hoje também é uma data especial. Por quê? Porque no calendário cívico brasileiro, hoje é o dia da bandeira. E a bandeira na Bíblia tem um significado todo especial. Não só na Bíblia, mas como também para uma nação, a bandeira ela tem um significado todo especial. Ela representa a soberania, ela representa o povo daquela nação quando ela é hasteada. Então, a nossa bandeira como evangélico é Jesus Cristo, é Deus. Jeová Nissi, a nossa bandeira. Como brasileiros, a nossa bandeira representa a nós, como povo, como esse Estado soberano brasileiro. Então, nesse dia de hoje, que você possa trazer essa associação de poder, soberania, que os irmãos, às vezes, veem nos filmes antigos, quando um exército ganha uma batalha, quem é a primeira pessoa que entra no território inimigo? É o porta-bandeiras, porque marca naquela região a chegada de um outro poder a tomar. Que nós possamos ser esse porta-bandeiras de Deus aqui na nossa região. Que a gente possa carregar essa bandeira do Evangelho para que todo aquele que ainda não conheça a Jesus Cristo possa vir a conhecer. Salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Tirar esses minutinhos de oração para início do nosso culto. Recebe o aspecto que se encerra em nosso peito varonil. Vamos orar pelo nosso bairro, o bairro de Campo Grande, que tem sido ultimamente tão não mal cuidado, que a gente tem visto obras acontecendo, mas tem acontecido coisas que entristecem tanto a gente, violência, miséria, um aumento e, ao mesmo tempo, um descaso das pessoas com o bairro, locais degradados, lixo espalhado para tudo quanto é lugar. As pessoas não podem ver um terreno baldio que fica jogando lixo. Vamos orar pelo nosso bairro para que o Senhor possa trazer a nós a responsabilidade como povo de Deus nessa região. Oremos pela nossa nação, pelo nosso país. Hoje é o dia da bandeira. Representa um símbolo de soberania, identidade de um povo. Que você também possa se vestir da bandeira de Cristo, de Deus, e ser esse porta-símbolo do Evangelho. Ora a Deus pela sua comunhão com Ele nesse culto dessa noite e você agradeça a Deus pela liberdade que temos. Peça a Deus perdão. Ore para que Deus possa já estar te quebrantando e
trabalhando no seu coração para com que tudo aqui for cantado, falado, trabalhado nesse culto possa mover você de forma a te mudar. Deus não vai mudar, mas você, para que você se ajuste à vontade de Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse culto. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo bairro em que vivemos, que sejamos, ó Deus, aqueles em que orem para que o Senhor possa cuidar e se mover sobre esse local em que aqui estamos, em que aqui vivemos. Obrigado pelo nosso país, pela nossa nação. E hoje que rendemos homenagens à nossa bandeira, o símbolo de identidade do nosso país, possamos também entender que somos os portas-bandeiras de Jesus Cristo aqui nessa terra, a levar o Evangelho, as boas novas de esperança aos corações daqueles que se encontram, ó Deus, perdidos no pecado. Toma, ó Deus, o culto que se segue, recebe, ó Deus, as nossas orações no Teu trono de graça, ministra o Teu perdão sobre as nossas vidas, trabalha, ó Deus, em nosso coração para que sejamos transformados pelo poder e pela ação do Teu Espírito. E nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nosso culto de hoje tem como tema: dai ao Senhor a glória devida. Vamos fazer o nosso texto de introito. Quero agradecer aí o pessoal da mídia e do som pelo empenho aí para poder fazer as coisas funcionarem. Natan, Pedro, estava o Davi também aí, Carlinho, o Anderson aqui no piano. Agradecer a vocês aí pela dedicação de vocês. Som. Pela dedicação de vocês. Vamos ler, então, o texto que está lá no HCC 58, mas é a leitura bíblica de vários salmos, de várias passagens dos salmos. Tem mudança de cor, ô Pedro? Assim? Tem mudança de cor? São quantas passagens? 3 só? Então, eu vou fazer a primeira parte, a segunda parte, que está só um pedaço em amarelo, vai ser com os irmãos da nave, e a terceira parte a gente faz junto como igreja, ok? Combinado então? Ó, a primeira parte eu faço, a segunda parte só os irmãos, e a terceira parte vai fazer todos em uníssono. Vamos lá, vamos para a primeira parte. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Agora vamos com uma música, um hineto, Salmo 96, com o nosso ministro de música, Valcir Rocha. Graça e paz, irmãos. É um salmo tirado, desse texto, de um dos salmos que nós lemos, do grupo Vencedores por Cristo. É um cântico que nós lembramos bem. Vamos lá.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Nós estamos com internet? Só para saber. Não? Então. Não, senão eu ia fazer aquele anúncio de o link aí. Mas como não temos, nós vamos passar aqui para o nosso momento de ação de graças e eu estendo à igreja aqueles que quiserem fazer uma manifestação de uma bênção que o Senhor proporcionou a você nessa última semana, você fique à vontade. Hoje nós não vamos ter um microfone sem fio passeando por aí, então eu vou pedir que os irmãos falem um pouquinho. Não, tá sem o microfone sem fio aqui, meu querido. É por isso, o sem fio não está aqui, tá? Então eu vou pedir aos irmãos obrigado, irmão Carlos, mas nós estamos sem o microfone. Então eu vou pedir ao irmão só que fale um pouquinho mais alto para que a gente possa entender. Há alguém nessa noite que queira manifestar alguma bênção? Opa, hoje não tem, tá vendo? Tudo, Deus converge tudo para a sua maravilha, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que bom. Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar nesse nosso momento de ação de graças, orando e agradecendo. Não precisa não, Carlinhos, precisa não. Obrigado. Ore agradecendo a Deus pela sua vida, por você estar aqui nessa noite, por você estar participando conosco desse nosso culto de oração. Agradeça a Deus o cuidado dele para contigo, o agir dele nos detalhes da sua vida.
Agradeça a Deus pela sua igreja. Ore agora agradecendo com ação de graças pela sua família, pelo núcleo familiar que você compõe. Então, maridos orando por esposas, esposas orando por maridos, filhos orando por seus pais, pais orando por seus filhos. Mas às vezes você tem lá seu primo, seu tio, seu avô, sua avó, genro, cunhado, nora. Então é momento de você orar também. Ore agradecendo a Deus pela liberdade que nós temos de cultuá-lo sem perseguições. Foi ontem ou hoje, nós recebemos aí um vídeo, passou pelo grupo de homens que eu participo, um vídeo falando sobre a perseguição, o aumento da perseguição à igreja do Senhor. Então aqui nós podemos ter liberdade de orarmos, de nos reunirmos, de adorarmos. Agradeça a Deus por isso. Pai de amor, de misericórdia, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida que o Senhor nos concedeu nesse dia, fruto da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor para com cada um de nós. Obrigado, ó Deus, pela liberdade que temos de sem perseguições, sem pressões, sem barreiras. Podemos nos reunir aqui como igreja e louvar e engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor, pela minha família. Continue a abençoar a vida de Úrsula, Júlia, Thales, mas também da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus primos e tios, ó Deus. E visita aqueles, ó Deus, que ainda não têm um encontro pessoal contigo. Toca nesses corações, vai quebrantando a cada um deles. Que eu, ó Deus, possa me colocar na brecha e não permitir, ó Deus, que ali seja um ponto fraco no meu eixo familiar. Dá-me sabedoria, ó Deus. Dá-me sabedoria. Recebe a vida dos meus irmãos e da tua igreja nessa hora. Muito obrigado, mais uma vez, pelo bairro que temos, pela ação do Senhor aqui em Campo Grande, pela Igreja Batista do Parque São Basílio. E porque o Senhor, ó Deus, tem cuidado dessa sua obra. Então, ó Pai, nos dê responsabilidade com ela. Ponha em nós, ó Deus, um espírito de responsabilidade, de amor, de cuidado. Continue a falar profundamente aos nossos corações e que as nossas orações cheguem a Ti com ações de graça. E o Senhor, ó Deus, possa ministrar o Teu poder e a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável sobre nós. Pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Passamos mais uma leitura do texto congregacional. Eu vou pedir para que a igreja fique de pé nesse momento, para que a gente possa falar forte. Logo depois a gente vai estar cantando um hino congregacional, que é o HCC 202. Então a gente já vai aproveitar esse momento, já fazer a leitura bíblica, depois a gente vai cantar, porque segundo os músicos, eu aprendi como ministro de música, em pé a gente fica melhor para cantar, por causa do diafragma, aquela coisa toda. Então a gente vai cantar com bastante fervor logo após.
Jorge já deu até uma esticada na coluna ali para poder soltar o vozeirão. Vamos todos cantar aí. Cantar primeiro. Vamos recitar o texto bíblico que foi projetado para nós? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Hebreus 13, 15. Hino congregacional 202. Ele é meu e teu Senhor. O Senhor cuida de todos os que o amam. Salmo 145, 20. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo, que agora conduz, pois é Ele teu Mestre Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, minha vida, que Ele me traz, é segura
as preces dos reis. Ele é meu e também teu Senhor. A igreja pode sentar. Passamos então para um momento de clamor e súplica, e eu estendo à igreja mais uma vez a oportunidade daquele que quiser fazer um pedido de oração para que a igreja esteja em uníssono orando, é só se manifestar. Alguém? Irmã Lucimar? Ou não? Sim, bom, já quem não conseguiu ouvir, nossa irmã Lucimar pede para que nós estejamos orando pelo sobrinho de 3 meses, José Isaac, e amanhã ele vai fazer uma cirurgia bem delicada para um bebezinho de 3 meses, uma cirurgia bem delicada. Então, para que a igreja amanhã esteja intercedendo pelo José Isaac. E também orando pela igreja, pela membresia da nossa igreja. Eu coloco pelos enfermos da nossa igreja. Nós tivemos aí o nosso irmão Márcio Gomes, que a gente chama de Márcio Fulli, né? Internado, acho que ainda está internado, com uma crise estomacal muito forte. Nós temos a nossa irmã Carline, que eu acho que ainda continua também internada. Não, já saiu? Já saiu? Então, já está em casa, graças a Deus, já estava em casa, mas também estava com problema de saúde. Nós temos o nosso irmão Valmir, nós temos a nossa irmã Geralda e vários outros membros da nossa igreja. Se você acompanha os grupos de mídia social da nossa igreja, você vê lá, diariamente é colocado lá a relação de nome de pessoas que necessitam da nossa oração pela essa parte de saúde. Então, que nós venhamos a manter essa nossa posição de oração por essas pessoas. Há mais alguém nessa noite que queira manifestar aí um pedido de oração? Não havendo, então eu vou... irmã Rita. Saúde. Sim. Nossa irmã Rita pede para que a igreja esteja orando pela sua saúde, né? Para que a gente esteja fortalecendo ela em sua saúde, em oração. Há mais alguém? Minha irmã? Foi não? Saúde também? Pela saúde da irmã. Mais alguém? Não havendo, então, eu vou passar algumas coisas. Sábado nós temos o encerramento do recital, o recital de encerramento das atividades da parte de música da nossa igreja. Vamos orar por essa programação no sábado que nós teremos aqui na igreja. Oremos também por domingo. O que nós temos domingo? Ninguém sabe? Meu Deus, é o dia do ministro de música. Olha só, tá vendo? Poxa, oremos pelo nosso ministro de música, pela vida, pelo trabalho que ele tem desempenhado aqui na igreja com relação à música. Gente, é complicado. Assim, todo o trabalho na igreja é complicado, mas o trabalho da música é muito complicado, porque a música contagia. Tem aquele ditado, né, que quem canta seus males espanta. E muitas vezes a gente tem visto que tem músicas que parecem evangélicas, cristãs, mas que no fundo não são. E o nosso ministro de música tem que ficar ali, prestando atenção na letra, na melodia e tudo mais. Então, é um trabalhozinho complicado. A nossa irmã Elizabeth Ramos pede pela saúde do seu esposo, nosso irmão Zé Vicente, que nós também estejamos orando por ela. E quinta-feira que vem, o que é quinta-feira que vem? Eu sei que quinta-feira que vem deve ser o nosso irmão, quarta-feira deve ser o nosso irmão Carlos, que deve dirigir o culto de oração, mas quinta-feira que vem, o que nós temos?
Nós não somos, não é pré-Black Friday, a Black Friday é na sexta, mas na quinta-feira, meus irmãos, é o Dia Nacional de Ação de Graças. Nós temos aqui no Brasil o Dia Nacional de Ação de Graças. Então tira esse dia lá na quinta-feira, se você se lembrar, tira esse dia na quinta-feira. E veja, ação de graças não é agradecer. Agradecer faz parte da ação de graças. A ação de graças é muito mais. A ação de graças é comunhão, confraternização, congraçamento. Se você vê nos Estados Unidos, as pessoas viajam nesse dia para estar com a família, reunida, almoçando e compartilhando. Então, ação de graças é muito mais do que só um muito obrigado. Dia do muito obrigado a gente faz todo domingo aqui na igreja durante o culto de oração. Dia de ação de graças é um dia para que a gente possa refletir na nossa vida, para que a gente possa refletir na nossa comunhão com Cristo, para que a gente possa refletir na minha comunhão na igreja, para que a gente possa refletir nisso. Então, se você se lembrar, quinta-feira que vem, Dia Nacional de Ação de Graças. Tire alguns minutinhos para você se colocar assim nesse coração grato a Deus pelo que Ele fez por você, porque nós já chegamos em dezembro. O ano passou tão rápido, né? Pois é, nós já chegamos em dezembro. Daqui a pouco é 2026, 2027 e vai. Então, vamos tirar uns momentos para agradecer. Então, sábado, recital, no encerramento das atividades da escola de música, 19 horas. Orar pelo nosso ministro de música, domingo é o dia do ministro de música. E quinta-feira que vem é o nosso Dia Nacional da Ação de Graças, que a gente possa também se lembrar. Vamos lembrar dos nossos pedidos pela José Isaac, que vai estar na cirurgia amanhã, a saúde da nossa irmã Rita, da nossa irmã Ivanete, orar pela saúde da nossa irmã Ivanete, da nossa irmã Rita, e pela saúde do nosso irmão José Vicente também. Vamos fechar nossos olhos, vamos inclinar a nossa cabeça para orar. Oramos pelo nosso pastor e pela sua saúde e pela sua família. E ore por você, meu querido. Ore por sua vida, ore por você. Abre aí a porta daquela tua reserva, daquele seu local que você tende a manter fechada para o Senhor. É só você e Ele. Ninguém mais. Só Ele esquadrinha mentes e corações. Mais ninguém. Nenhuma máquina vai ser capaz disso. Só Ele. Ó Deus o Pai, muito obrigado pela reunião que temos aqui. E colocamos agora nossas vidas diante de Ti, porque cremos, confessamos e acreditamos que somente em Ti há poder para a solução dos nossos males, das nossas dores. Tenha pena de nós, ó Deus, e vem sobre nós com o Teu bálsamo de poder e de consolo, de conforto, acalmando o nosso coração nesse mar bravio que é a nossa vida.
Traz a nós a tua luz, a tua sabedoria. Calma a tempestade que muitas vezes está dentro de nós, ó Deus, e nos faz navegar em águas tranquilas. Porque até o vento e a tempestade obedecem à tua voz. Que lancemos sobre ti as nossas dores, as nossas ansiedades, coloquemos diante do teu altar para que saiamos de diante de ti com o teu fardo que é leve e suave sobre as nossas vidas. Recebe a vida do José Isaac em tuas mãos. Toma a vida da nossa irmã Rita, da nossa irmã Ivanete, do nosso irmão José Vicente e de tantos os outros, ó Deus, membros da tua igreja que passam nesse momento por algo complicado em sua saúde. Visita-os nessa hora, traz paz, traz tranquilidade aos seus corações. Mostra a tua vontade sobre cada um. Não permita que a descrença e a dúvida paire sobre os corações dos teus servos. Pois a palavra do Senhor nos garante que, com certeza, a certeza de que as aflições do tempo presente não se comparam com o que veremos na glória. Então, ó Deus, que essa certeza brote em nossos corações e não venhamos a viver escravos da dúvida, enclausurados no calabouço da descrença, mas caminhemos firme, carregando a nossa bandeira da vitória, que é o Senhor, o nosso Jeová Nissi. Recebe, ó Deus, a vida do nosso pastor e a tua igreja. Recebe a sua família. Toma teu servo em tuas mãos e dê a ele, ó Deus, a porção do milagre destinada ao teu servo. E se for para a tua igreja ver, ó Deus, a manifestação do teu poder sobre a sua vida, que assim o Senhor possa fazer. Mas se for para ele ver o teu poder, que assim o Senhor faça. Toma, ó Deus, cada membro da tua igreja, fortalece, guarda, dê um avivamento à tua obra, capaz, ó Deus, de transformar não só nós aqui que estamos aqui dentro, mas esse nosso bairro, que a começar em nós, a tua luz irradia, ó Deus, para aqueles que vivem em trevas, e que cada vez mais nos coloquemos como instrumento em tuas mãos, para fazer a tua vontade, a tua única vontade. Que a tua graça te acampe sobre nós a cada momento. E que saiamos daqui nessa noite, cheios da esperança que há no teu poder, através do nome de Jesus. Cheios da vitalidade da tua palavra, que será ministrada a nós daqui a pouco. Cheios da orientação do teu Espírito Santo, para que aonde estivermos, possamos transmitir o nome de Jesus. Nos despeça em tua paz, nos dê uma noite de tranquilidade, um sono tranquilo no Senhor, porque oramos sem mérito algum, mas em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa noite a palavra estará com o nosso pastor Hélio Filho. Hélio Pinheiro Filho. Boa noite, igreja. Eu já vim lá do meu local rindo, porque uns me chamam de Hélio José, outros me chamam de Hélio Filho, outros me chamam de Hélio Pinheiro Filho,
outros me chamam de Hélio Filho Pinheiro. O meu nome é Hélio José da Silva Filho Pinheiro. Vocês podem me chamar de Hélio Pinheiro, Pastor Hélio Pinheiro, Helinho. Estamos aqui como irmãos e é isso que importa. Boa noite. Que bom estar aqui com vocês nesse culto de oração. É sempre bom podermos estarmos juntos para falarmos com Deus. Eu não tenho estado aqui porque eu estou fazendo um curso de segunda a sexta e é à noite, acontece de 7 às 10 e talvez, com certeza, você vai se perguntar, então, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque o nosso pastor está passando por um período de dificuldade em relação à sua saúde e ele pediu para que eu estivesse aqui servindo e como ele tem servido tanto a minha vida, a sua vida, a vida da nossa igreja, é um prazer estar aqui servindo ao nosso pastor. Se bem que ele está em casa e eu quero falar ao pastor que com certeza está participando desse culto, que a igreja tem prazer de ouvir o seu pastor, como diz o apóstolo Paulo, né? Não tenhais muitos pais. Eu estou aqui por um momento, que ele volte logo para que nós possamos ouvi-lo. Eu não nas quartas, mas aos domingos é sempre bom ouvir o nosso querido pastor. Vamos orar. Senhor, que esse momento de exposição da Tua Palavra seja um momento, Pai, onde aconteça aquilo que a ciência não explica, a teologia não explica, mas que nós, pela fé que nós temos, alcançamos. A Sua Palavra vai ser colocada, Pai, em exposição. E, Pai, a Tua Palavra, ela mesma diz que é pela Palavra que vem a fé, Pai. E é pela fé, Pai, que nós vivemos nesse mundo como justo, porque o justo vive pela fé. Pai, então, que esse momento em que estaremos falando da Tua Palavra, que haja em nossos corações, Pai, profundo temor, profundo, Pai, sentimento de atenção, que nós possamos trazer à nossa mente aquilo que o Senhor diz, vede como ouvis, e que com esse temor e tremor possamos ouvir a Tua Palavra, e conforme foi orado aqui pelo nosso irmão Alex, que saiamos daqui, Pai, revigorados, não por palavras de homem, mas por palavra de Deus, que é o Senhor, o nosso Pai. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, semana passada nós falamos sobre alegria e hoje nós vamos falar sobre esperança. E o texto que nós vamos meditar, trabalhar, pensar, pedir a Deus que, por sua misericórdia, fale aos nossos corações, se encontra em 1 Pedro 1:3. É um versículo que eu já falei muitas vezes, com os adolescentes infinitas vezes, na igreja também muitas vezes. E eu espero que, se Deus deixar, eu possa falar outras vezes mais. 1 Pedro 1:3. Antes eu queria dar o contexto histórico dessa carta do apóstolo Pedro. A carta do apóstolo Pedro é a carta que tem um grego muito fino. Ela tem
uma gramática e uma abordagem muito erudita, o que leva algumas pessoas falarem que não foi o apóstolo Pedro que escreveu. E não foi mesmo. Não se escandalizem. Eu não me tornei um pregador liberal. No entanto, ele não escreveu, mas ele ditou. Então, não muda nada. O que nós temos aqui é revelação de Deus inspirada ao coração de Pedro para que a igreja que estava lá na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia recebessem consolação e revelação de Deus. Outra curiosidade, além dessa questão de Pedro ter ditado a carta, por isso que assusta, porque as pessoas dizem, carta de Pedro, o pescador galileu, e tem o grego mais elevado do Novo Testamento. Agora você já sabe, é porque foi ditado. E se eu ditar uma carta e o Alex, com a capacidade e erudição dele, escrever, e eu assinar a carta, vai ser minha. Quando lerem a carta, dirão, olha, o Hélio escreveu. E vão achar estranho, o Hélio não fala assim, o Hélio não tem essa capacidade. Mas eu escrevi. Um parênteses aqui, eu trabalhei em uma grande empresa e antes do Lava Jato eu fiz um trabalho muito intenso. E eu recebi uma carta do presidente da empresa, elogiando o meu trabalho, falando bem do meu trabalho. Eu fiquei todo bobo. O presidente da empresa escreveu para mim. Mas é óbvio que eu sei que o presidente não sentou e pegou a caneta Bic dele. Claro que ele não tem uma Bic. E escreveu para mim, não. Mas ele assinou, então ele escreveu para mim. Então estamos resolvidos. Ninguém vai entrar em crise e ninguém vai falar que Pedro não é a palavra de Deus por causa do grego elevado dele. Outra coisa interessante é que nós precisamos saber é que essa igreja que estava ali dispersa no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eles estavam começando a experimentar algo que já estava muito forte em Roma, que era a perseguição. Eles já estavam começando a experimentar aquilo que já estava acontecendo há algum tempo em Roma. Crentes morrendo, perdendo a cabeça, sendo tragado por feras e outras coisas mais que acontecem com crentes, sim. Está acontecendo agora com nossos irmãos lá na África, na Nigéria. E o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, ele escreve essa carta com o intuito de trazer aos cristãos que estavam ali naquele lugar da Ásia esperança. A intenção dessa carta era motivar aqueles crentes a permanecerem santos. A intenção dessa carta era motivar esses crentes a permanecerem orando, como sempre eu faço quando eu chego aqui e falo, quando me dão a oportunidade de orar, ou fazer um momento de oração. O que eu falo? Deus está com os ouvidos atentos à nossa oração. Por quê? Porque lá em 1 Pedro 3, 12, o apóstolo Pedro fala:
porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas dos seus. Ou seja, ele queria que uma igreja que estava começando a sofrer perseguição não perdesse de vista que um Deus todo-poderoso estava com os ouvidos atentos à oração deles. Essa carta foi escrita para que aqueles homens e mulheres entendessem que eles foram escolhidos por Deus em Cristo Jesus para algo muito além do que 104 anos. Eu vou colocar 104 anos porque foi a idade que minha madrinha morreu esse ano. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós olhamos para a nossa vida e, às vezes, ainda como crente, encaixotamos ela no tempo, esquecendo que nós fomos chamados para a eternidade. E, dentre as múltiplas motivações de Pedro para a igreja na Ásia, ele estava escrevendo: olha, eu quero que vocês saibam que vocês podem morrer como estão morrendo aqui na Babilônia. Que para muitos, outra curiosidade teológica, Babilônia possivelmente era um código referindo-se a Roma, possivelmente de onde Pedro escreveu. Olha, daqui a pouco vai começar a morrer crente aí, eu quero que vocês não parem de orar, não parem de ter esperança, não parem de crer que Deus está atento à oração de vocês, só porque pastores estão perdendo a cabeça. Isso é tão distante da nossa realidade que nós precisamos trazer por meio da palavra e pedir: Espírito Santo, traga sobre nós. Deus, mantenha o Brasil um local onde nós podemos pregar a Tua palavra em liberdade, mas isso pode acontecer e parece que vai acontecer muito em breve. Se começar pastor a perder cabeça, irmãs queridas, perder emprego, irmão sendo perseguido, que nós possamos olhar para a carta de Pedro que foi escrita há anos, centenas de anos atrás, e lembrar que foi escrita para homens que estavam passando por tribulação, para que eles entendessem que não havia para eles, como não há para o crente, uma limitação temporal, porque nós temos vida eterna, amém? Nós temos vida eterna, então, viva a vida com alegria, com prazer, mas eu duvido muito que eu vou passar da minha madrinha 104 anos. Mas eu quero estar constantemente pensando que o Senhor é o meu alvo, é a minha vida, é o meu tudo. E isso só acontece por meio do Espírito Santo. Ele tinha a intenção dessa carta em trazer para aquela igreja uma visão de peregrino. O apóstolo Pedro, Paulo, ele fica invadindo a pregação de Pedro. Pedro, ele tinha a intenção de levar para aquela igreja a consciência de que aquela igreja, nós, todos os que creem, aqueles que creram no passado, aqueles que crerão no futuro, nós somos peregrinos. Queridos, como que nós, não poucas vezes, declaramos que somos cristãos, que a nossa pátria está além do rio. Às vezes nós nos emocionamos quando o coral canta esse hino. O coral canta esse hino, não canta, querido? Além do rio.
mas estamos fincados, nós vivemos como cidadãos da terra, vivemos como pessoas que não têm uma motivação para além daqui. E o apóstolo Pedro, ele escreve para uma igreja que está começando a passar por tribulação, e para motivar aquela igreja ele diz: olha, eu quero que vocês lembrem que assim como os nossos antepassados, assim como Abraão, assim como Isaac, assim como Jacó, assim como eles viveram em tendas e foram peregrinos, eu quero que vocês também vivam uma vida com o entendimento de que vocês são peregrinos. Vocês podem ter carro, vocês podem ter casa, vocês podem viajar, vocês podem cuidar da saúde, vocês devem fazer tudo isso, mas façam tudo isso como se não fizessem. Vivam tudo isso como se não vivessem. É como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: vocês que são casados, vivam como se não fossem. Desapega. Tinha uma propaganda que falava isso, né? Desapega. O convite da carta de Pedro é: desapega. Por quê? Porque a sua fé está sendo provada. Eu lembro que o pastor Valdemir me deu uma missão que eu não cheguei a cumpri-la. Ele falou: ensina, olhem para mim, precisamos crescer. Ele falou: Hélio, você precisa ensinar a esses adolescentes morrer pelo Evangelho. Olhem para mim, por favor. O que vocês acham disso? Chegar para um adolescente e falar: olha só, você precisa começar a se preparar para morrer pelo seu Cristo. Temos pais de adolescentes aqui. Queridos, isso é Bíblia, isso é Evangelho. Então, o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta dizendo: olha, a provação que está acontecendo aqui na Babilônia, crentes morrendo, sendo transpassados por espada, crentes sendo devorados por feras, isso vai chegar aí. Eu não quero que vocês pensem que vocês foram esquecidos. Eu quero que vocês entendam que a fé de vocês está sendo provada. E é nesse contexto, queridos, que o apóstolo Pedro escreve 1 Pedro 3, onde ele diz: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Pedro, ele está querendo que a igreja entenda que o lugar dela não é aqui. Ele está querendo que a igreja entenda que ela foi chamada das trevas para a luz e que ela precisa viver em santidade e ser diferente desse mundo. O apóstolo Pedro está escrevendo para uma igreja que começa a experimentar perseguição, prova, dor, morte. E ele já começa em sua primeira carta dizendo que o que vai nos levar à santidade, o que vai nos levar a viver aqui como se nós não estivéssemos vivendo aqui, porque nós somos peregrinos. Ele vai dizer que nós vamos buscar a santidade porque nós temos esperança. A esperança
que nasce da misericórdia soberana de Deus. Ele diz: bendito seja o Senhor, bendito seja o Pai, bendito seja o nosso amado, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Que em nome de Jesus o Espírito Santo baixe a nossa bola, porque às vezes nós vivemos como que se nós escolhêssemos ao Senhor. Às vezes nós vivemos como se nós fôssemos os melhores, dentro da igreja, no trabalho, na rua. Eu lembro que eu falei muitas vezes, dando aula na escola dominical, que a coisa mais triste é quando você vê uma pessoa que é legal, que é simpática, que fala com todo mundo, que tem uma humildade, que infelizmente não conhece o Senhor Jesus Cristo, aí ela declara que agora eu sou evangélica, agora eu estou indo na igreja tal. Aí ela deixa de falar com os vizinhos, ela se torna uma chata no trabalho, e na igreja ela é insuportável. Não dá para entender isso. Porque quando nós entendemos que como cristãos nós temos esperança para viver no mundo de maneira santa, para viver no mundo suportando a provação, para viver no mundo como peregrino, quando nós entendemos que nós temos essa esperança, não porque nós pensamos, raciocinamos e chegamos à conclusão de que devemos ter esperança, mas temos esperança por causa da misericórdia de Deus. Isso deveria nos levar, irmãos, a vivermos uma vida mais humilde, a vivermos uma vida onde lavamos os pés uns dos outros, a vivermos uma vida olhando para o lado, sempre procurando ver quem está precisando de cuidado, porque a esperança, ela nasce em Deus, ela vem de Deus que nos regenerou. Ele nos regenerou no novo nascimento, de forma soberana, de forma bondosa. O apóstolo Paulo diz que quando nós éramos ainda pecadores, inimigos de Deus, Ele se aproximou de nós para nos dar esperança. Amém? Então, num culto de oração como esse, nós oramos porque nós fomos atraídos para a esperança. Nós oramos porque, queridos, lembrem-se de tudo que eu falei. O apóstolo Pedro está escrevendo para uma igreja em luta. E aí ele diz: olha, vocês têm esperança. Então, quando nós estamos aqui num culto de oração, a palavra de Deus para nós, independente do nosso problema, do meu, do seu, é: vocês, igreja do Parque São Basílio, vocês têm esperança. Mas ele não diz uma esperança qualquer, ele diz uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança é Jesus Cristo. Eu não sei o seu problema, você não sabe o meu problema. O que nós sabemos como igreja é que nós temos Jesus Cristo como a nossa esperança. E isso basta, queridos. Isso basta. E quando nos reunimos num culto de oração como esse, o centro do culto não são os nossos problemas, ainda que nós venhamos trazê-los a Deus. O centro não é a nossa doença, não é o nosso desemprego, não é a nossa dor, não é a nossa falta de dinheiro. O centro do nosso culto de oração é o que, irmãos? Jesus Cristo, a esperança viva. Ele morreu. Vocês leiam o Evangelho, como eu leio. Quando ele morreu, tem aquela frase do apóstolo Pedro dizendo: eu vou voltar a pescar.
Uma frase cheia de desesperança. Por quê? Porque a esperança havia morrido. Todo mundo começou a falar, não valeu a pena esses 3 anos, não valeram a pena esses 3 anos. Mas acontece que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, para que todos aqueles que creem, você crê, amém? Para que todos aqueles que creem tenham uma esperança viva. Queridos, o que a Bíblia quer dizer com esperança viva? É uma esperança que tem um sustentáculo. É uma esperança que tem arrimo. É uma esperança que não é sem razão. É uma esperança que provém da fé pelo Espírito Santo, brotada em nossos corações. É uma esperança que nos faz sim, eu repito, parecermos loucos para aqueles que se perdem. Afinal de contas, quem não conhece ao nosso Senhor Jesus Cristo, não conhece a esperança viva. E quando vê alguém no meio da dor declarando esperança, ele não entende. Mas nós que somos da fé, no culto de oração declaramos, nós temos a esperança. Essa esperança que é viva porque é fundamentada em Cristo ressurreto. Irmãos, nós exaltamos Jesus Cristo como centro da nossa salvação. Nesse culto aqui, talvez você não tenha sentido uma emoção, talvez você não tenha sentido um arrepio, talvez tenha. Eu, por exemplo, sempre que toca o 202, tô certo, ministro? Eu viajo, já falei, quando eu morrer, toca esse hino. Eu gosto dessa coisa, parece que Deus, eu vejo Deus grandão, Ele é dono. Quem são os homens e mulheres que estão lá na COP30? Quem são diante do Senhor? Meu Deus, tem misericórdia deles e de mim. A nossa esperança não depende de arrepios, queridos. A nossa esperança não depende de olhos lacrimejados, ainda que possam acontecer. A nossa esperança não depende das circunstâncias. E eu quero te falar, talvez você precise ouvir isso, eu preciso ouvir isso. A esperança que nós temos não depende dos nossos méritos. Depende de uma obra redentora, uma obra que consumou, que rasgou a nossa dívida. Depende do nosso Senhor Jesus Cristo que ressuscitou. Ele ressuscita como nosso representante, garantindo que nós vamos ressuscitar. Eu vou repetir, isso é matéria de prova. Jesus Cristo ressuscita, garantindo aos que creem que esses vão ressuscitar. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui hoje, avivados no coração, independente do que estamos sentindo, que nós possamos sair crendo, que independente do problema que nós estamos passando, um dia nós vamos ressuscitar. E por isso que nós oramos com esperança, por isso que nós falamos e declaramos a nossa oração com esperança,
Por quê? Porque nós temos um Cristo vivo que intercede por nós. Queridos, a esperança aponta para a garantia de que nós viveremos eternamente com o Senhor. Eu posso estar enganado, mas dificilmente eu passo um mês sem postar no nosso grupo que um dos nossos irmãos ou alguém ligado à nossa igreja faleceu. Infelizmente. Na maioria das vezes são pessoas que declararam e viveram a sua vida no Evangelho. Queridos, a esperança viva aponta para a garantia de que nós em Cristo nos tornamos incorruptíveis. Sim, ainda não. Mas nós vivemos nessa esperança. Eu gosto de músicas diversas e eu gosto de hip hop. E tem um hip hop do pregador Lu, um irmão querido de São Paulo. O hip hop diz: eu nunca vou morrer, eu nunca vou morrer. Nada pode te destruir, meu irmão. Nada pode te destruir. E quando nós oramos nas nossas lutas terrenas, que nós não vamos negar, porque o motivo dessa carta é por causa das lutas que não são negadas. Quando nós oramos, nós lembramos a nossa identidade. Queridos, sempre que você orar, lembre-se, você é filho de Deus. Lembre-se, você é peregrino. Lembre-se, você é santo. Lembre-se, tudo vai passar. Lembre-se, você tem uma esperança viva. Lembre-se, o teu destino já está garantido em Deus. Concluindo, queridos, nós somos incapazes de manter acesa a esperança. Só quem já se sentiu desesperançado sabe. Não há o que faça. Isso é bom. É bom que nós tenhamos a impossibilidade em nós mesmos de preservar a esperança. Nós, os que cremos, se temos esperança, ela é preservada pelo poder de Deus. O apóstolo Pedro, ele diz: vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. A esperança viva, ela não é apenas dada por Deus. Ela é preservada por Ele, amém? Queridos, é por isso que, quando nós nos achegamos na Assembleia dos Santos, de maneira sobrenatural, às vezes nós chegamos jururu, nós chegamos cansados, perdidos, sem saber para onde ir. E não é o estudo, não sou eu como pastor, não são os hinos que o nosso ministro Cizinho cantou,
não são as orações do Alex, é Deus que vem e preserva em nosso coração a esperança. É Ele que vem e fala para nós como Ele quiser falar, do jeito que Ele quiser falar, porque Ele é o Senhor. Algo que acende novamente em nosso coração a esperança que não morre. Ela pode diminuir, mas ela não morre, porque ela é uma esperança viva, ressurreta. Ela é Jesus Cristo. Então, queridos, que nós possamos viver uma vida de oração com esperança. Pedro escreve para um povo que está em lutas, para um povo aflito, mas aponta para a verdade eterna. No meio da luta, nós precisamos olhar para a verdade eterna, para a esperança viva. No meio da luta, queridos, em oração, aqui nesse lugar, esse lugar de comunhão, em oração, Deus nos acolhe. Em oração, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo nos dá fundamento. A herança eterna nos conduz como peregrinos em um mundo, num turbilhão de loucuras. E o poder de Deus nos guarda onde quer que nós estejamos. É por isso que nós oramos com fé, com coragem, com alegria. Eu queria que nesse momento, como igreja, nós fechássemos os olhos. Senhor, nós reconhecemos a misericórdia do Senhor. E antes de pedir qualquer coisa, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque em um mundo de lutas, o Senhor falou para aquela igreja, por meio de Pedro, que eles tinham esperança viva. Te agradecemos porque hoje, dentro da situação de cada indivíduo aqui, Pai, o Senhor fala ao nosso coração que nós temos uma esperança viva. Pai, é baseado na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós, por meio dele, adentramos a sua presença em oração, não apenas nesse momento, mas na nossa casa, durante todo esse culto, depois desse culto. É por meio de Jesus Cristo ressurreto, Senhor. Nos ajuda. Me ajuda. O Senhor sabe que eu preciso, me ajuda. Ajuda a Igreja Batista do Parque São Basílio, nos ajuda, por favor, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a viver como quem tem esperança na eternidade, Senhor. Nos ajuda na nossa dor, nos ajuda na nossa tristeza, nos ajuda na notícia ruim, nos ajuda, Senhor, a por causa da ressurreição acreditar que o Senhor está trabalhando, que o Senhor não desistiu de nós e que a esperança não pode mais morrer.
Começamos agradecendo, Senhor, e terminamos agradecendo. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nesse lugar. Obrigado, Pai, porque por causa da sua misericórdia nós aqui chegamos. E pedimos ao Senhor, Pai, que por causa da sua misericórdia nós possamos chegar aos nossos lares seguros. E que o restante da semana seja uma semana de esperança no Senhor, independente da situação que estejamos passando. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com a Igreja Batista do Parque São Basílio e cada membro aqui e cada família aqui representada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces comunhão do Espírito Santo seja com a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo espalhado na face da terra, hoje e sempre. E que a Igreja diga amém. Deus continue nos abençoando.